Gente, o Valentim é um homem de Deus e hoje, agora de manhã, ele compartilhou e de conviver com ele é uma experiência. Espero que vocês possam aproveitar com ele nesse momento. Respira fundo assim, ó. A feijoada está ficando no ponto, como sempre. Depois pode pregar até 2 horas da tarde, que aí a feijoada fica melhor, viu, Valentim? Seja bem-vindo. Rapaz, hoje não tem horário para terminar mesmo, não feijoada é aqui mesmo. Muito bom. Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos tem permitido, passarmos por algumas provações difíceis. Não é tudo festa, não. Às vezes pensa, está tudo beleza. Não, mas já passamos por algumas experiências muito difíceis. Mas Deus é o Deus do impossível, é o Deus que consola, o Deus que conforta, Deus permite experiências na nossa vida para experimentarmos o seu consolo, para que nós possamos também ser usados por Ele para consolar outras pessoas, segundo Coríntios 4. Então é gostoso saber que nada acontece por acaso. Deus tem um propósito para cada coisa, Nada acontece. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Antes mesmo que a palavra saia da minha boca, ele já sabe. Então ele conhece meu deitar, meu levantar, ele conhece tudo a meu respeito, muito mais do que eu conheço a mim, a meu respeito. E cada um aqui está nessa mesma posição diante de Deus. Deus te conhece e Deus te ama. Isso que é lindo. Deus me ama. Eu posso chamá-lo de pai, eu posso chamá-lo de amigo, eu posso chamá-lo de pastor. Ele é meu pai, ele é o meu pastor, ele é meu amigo, assim como é amigo de todos aqui e pai de todos. Bom, hoje pela manhã nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto, em casa, mas não no lar. Eu creio que nós estamos vivendo um momento especial e que a gente tem algumas dificuldades para administrar esse momento. Passa o próximo slide, por favor. Qual é a diferença entre casa e lar? É a mesma coisa? Qual é a diferença? A casa é o prédio. E o lar é composto pelas pessoas que vivem naquele prédio. E essa é a grande dificuldade hoje. Nós estamos vivendo a era da modernidade, da evolução tecnológica. E assim como nos anos 60, o mundo estava sofrendo uma revolução com o surgimento dos hippies, dos jovens, estavam se opondo a todo tipo de autoridade, aquele sistema que havia ali, que tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Só que a partir dos anos 80 eles perceberam também que a decisão que eles haviam tomado não era a melhor, porque quando eles se tornaram pais, não sabiam o que fazer com os filhos. Esse é o problema. O filho adolescente é assim: quem não tem não sabe o que é, quem tem não sabe o que fazer. Então é complicado, em alguns momentos. Mas eles são uma bênção. Nos anos 60 a gente vivia um mundo um pouco diferente. Estavam surgindo alguns personagens, Elvis Presley, Muitos aqui lembram do Elvis Presley, inclusive foi criado, se não me engano, na Igreja Assembleia de Deus, aí para todo tudo, ele tinha conhecimento da verdade. Só que ele revolucionou com o rock, Rita Pavone e outros artistas mais daquela época. Então houve uma revolução naquele tempo na área musical. Saiu daquele padrão mais tranquilo para um padrão mais quente, Hoje já é quente demais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Passa o slide. Então, nós tínhamos os Beatles, Os Beatles chegaram
a ponto de dizer que eles eram mais famosos que Jesus. A partir daquele momento, acabou, começou a degringolar, como diz outro, a todo o seu mundo. Mas nos surgiu nos anos 80 aí, a internet, né? E consequentemente os jogos, né? E aqui a literatura, lá, os vídeos, enfim, houve uma revolução tecnológica, celular, blá blá blá. Hoje nós temos iPhone, iPad, iPin, iDev, tudo quanto você pode imaginar. Você chega na igreja hoje, você não fala assim, vamos abrir a Bíblia, não, vamos abrir o iPad, vamos abrir o celular, vamos abrir a Bíblia, a maioria nem carrega a Bíblia, né? Muito pesado. Então, é uma mudança que para mim às vezes é complicado. Eu confesso que é complicado. Quando eu vejo lá a pessoa com o celular lá durante o sermão, eu falei, será que está olhando o texto? Ou está mandando mensagem, ou está olhando os e-mails, ou está, sei lá, né? O que é que está fazendo? Aí a gente tem que confiar que Deus está trabalhando no coração de cada um. Mas você tem um mundo na mão. Você tem um mundo na mão. Celular, você tem um mundo na mão. Você abre conta, você fecha conta, você transfere dinheiro, você compra, você vê. Eu fui numa loja certa vez, um rapazinho de 16, 18 anos, né? 9 anos, e eu falei, eu gostaria de ver um telefone assim e tal. Você tem? Ele tem 2, um preto e um branco. Qual que você quer? O branco. Tá bom, tá o branco. Aí, como é que você vai pagar? Cartão. Então me dá o cartão. Passou o cartão no celular dele. Lá no celular, sem ser no lugar. Paguei, falou, assina aqui, na tela do celular. Esse cara está louco. Então é difícil para mim acompanhar essa realidade. Assim como foi difícil nos anos 60 acompanhar aquele período. É uma transição. Nós estamos vivendo um momento muito bonito, muito importante, mas muito perigoso. Muito perigoso. Porque a comunicação, a internet, o celular, eles conseguiram aproximar os que estão perto e afastar os que estão longe. Porque hoje as pessoas estão dentro de casa, mas cada um está no seu mundo. Aproximar os que estão longe e afastar. É isso, aproximar os que estão longe e afastar os que estão perto, né? Porque cada um está no seu mundo. Tem família que já está vivendo o seguinte: manda uma mensagem pelo celular para o marido dentro de casa, para o filho dentro de casa, para ver almoçar. Chacrinha disse o seguinte: quem se comunica se trubia, né? Quem não se comunica se trubia. É verdade, a comunicação é uma arte e ela é necessária para cada um de nós, para que a gente se conheça. Então, qual é o grande problema? O consumismo, né? A tecnologia, o modernismo, cada vez mais estão, em certo sentido, afastando as pessoas. Um certo empresário disse, o repórter estava conversando com ele, e ele falou assim: hoje a minha filha está casando e eu não a conheço. O repórter não era crente, ele ficou impressionado com essa resposta. Ele disse: vou para casa, vou mudar a minha maneira de viver. Porque ele tinha uma vida tão atarefada. Eu entendo isso. Hoje nós temos todos os meios, com todas as facilidades possíveis, mas ninguém tem tempo. Anotou isso? Ninguém tem tempo. Todas as pessoas estão super atarefadas. Eu não entendo isso. Parece que os dias são menores, os anos são menores, não sei. Mas ninguém tem tempo. E aí é uma correria louca. Além da correria necessária, as pessoas começam a inventar. Aí que entra o Zap, eu sei lá, né? E tem e-mail, e as pessoas ficam ali, de repente, perdidas
investindo o seu tempo em coisas que não são muito produtivas e que podem nos prejudicar, né? Principalmente no que diz respeito à comunicação. Então a gente precisa ter cuidado. Telefone é bom? É bom? Muito bom. Internet é bom? Muito bom. iPad, iPod é bom? Bom. Mas cuidado. Porque você tem também nesses meios de comunicação, desses instrumentos, tudo que é de ruim. Hoje, por exemplo, aquelas concentrações que foram marcadas por telefone, pela internet, né? Lá no Japão, adolescentes combinam suicídio coletivo, né? O bate-papo, né? Nesses aparelhos, adolescentes, crianças têm sido mortas. São pessoas que são especializadas para convencer adolescentes, né, para um encontro, por exemplo. E a pessoa vai pensando que é uma coisa e a outra completamente diferente. Tem casos que vocês não podem nem imaginar. Esses tempos atrás, a minha esposa conversando com uma psicóloga, né? Estava tratando uma moça que, desse bate-papo, acabou se envolvendo com a pessoa, marcaram um encontro, foram para um motel, e ele colocou uma arma na cabeça da moça e fez com que ela comesse as fezes dele. É duro falar isso, né? Mas é a verdade. Esse é o mundo que está por trás de toda essa tecnologia. E você como pai, você como mãe, precisa acompanhar, precisa cuidar, precisa saber em que mundo seu filho está vivendo. Porque quanto mais ele se fica introvertido, ou fica no seu mundo, mais perigoso ele fica. Se você não sabe o que ele é possível fazer. Por que o cara chega no cinema e pega uma metralhadora e mata meio mundo de pessoas? Por que chega na escola e mata meio mundo de pessoas atropelado? Porque você não conhece, ele está num mundo corrompido. E quem é que é o príncipe desse mundo? Hã? Quem é o Deus desse século? O que a Bíblia fala que o diabo veio para fazer o quê? Ele quer matar seu filho, ele quer matar você, ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu lar, ele quer destruir a minha vida. E enquanto que Jesus fala que ele veio para dar vida e vida abundante, Satanás veio para matar e roubar, principalmente no que diz respeito à glória de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Nós precisamos orar muito, pedir muito a Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, né? Nós temos que saber viver cada segundo da nossa vida para que possamos viver, né, esse segundo de conformidade com a vontade de Deus. Nós precisamos saber bem claro na nossa mente, na nossa vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual a vontade de Deus para os seus filhos, para a sua família. A vontade de Deus para a sua família, para a sua vida é santificação, ou seja, separação. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Entendeu? Nós não somos do mundo, nós pertencemos a quem? A Cristo. Paulo fala que a nossa pátria é lá em cima. Aquele que limita a sua vida apenas às coisas desse mundo é o mais infeliz dos homens. Isso aqui é lixo. Não vamos levar nada daqui. Então nós precisamos saber, ter muita sabedoria para viver de conformidade com aquilo que Deus espera de cada um de nós e quer de cada um de nós. Então, por exemplo, o videogame, esses jogos que tem na internet, essas lan house, isso aí, eu vi uma reportagem uma vez,
ele escraviza ou vicia a pessoa tanto quanto a cocaína. É o mesmo efeito. A pessoa não consegue viver sem. Então nós estamos, se você tem um computador em casa, se você tem os filhos que têm um celular mais avançado, né? O adolescente pode comprar aquele que não vale nada, mas ninguém vai fazer, não consegue fazer muitas vezes. Mas você tem que administrar o uso daquele celular. Pronto. Eu acho que adolescente vai para a igreja não é legal. A tentação é muito grande. Leva para a escola, as escolas deviam proibir, né? Mas não tem como. É complicado. É complicado, né? Então nós temos que pedir muita sabedoria a Deus para administrar esse momento com os nossos filhos, na nossa família, no nosso lar. E você mesmo administrar o seu tempo, porque facilmente você é envolvido pelo sistema e passa horas e horas em frente à telinha. Hoje já tem criança de 1 ano mandando e-mail do jeito dele, mas sabe como é que faz. Minha filha de 10 anos, o Carlos Oswaldo, você deve conhecer o doutor Carlos Oswaldo, formado em teologia, fala inglês, francês, considerado história, grego, lá pedrado. Ele estava lá em casa, minha esposa pediu para ele fazer para ver se cabia montar um programa lá, não sei. E ele olhou, mexeu, eu falei assim, isso aí não dá. A minha neta de 11 anos falou assim, não tio, dá assim, aperta aqui. Eu falei, você não tem vergonha não, cara? Doutor, uma adolescente. Mas é assim. Mas esse dia, a minha esposa, né, a gente está longe, e a minha neta de 10 anos falou assim, vovó, no seu celular tem um telefone assim em cima? Tem. Então espera um pouco. Ela ligou, fala de graça. Quanto tempo quiser. A avó, né? A sábia avó, não sabia nada. Eu não sei nem ligar. Também não quero aprender. É uma coisa boa? É. Mas cuidado. Muito cuidado. Tem histórias. Uma senhora de 60 anos, o marido aposentou, queria morar num lugar sossegado, numa praia, mas aí ela se apaixonou pelo celular, né? Trocou o marido pelo celular e começou a mandar e-mail para todo mundo, se via todo mundo através do e-mail. Ele queria mudar para um lugar onde não tinha internet. Ela falou assim, vai você, eu fico. Trocou o marido pelo celular, né? Também já é velho. Mas são valores, entendeu? Valores que são perigosos, né? São valores. A gente pode se inverter os valores. O diabo quer que você inverta os valores. Passa. Continue passando. Olha lá. Consumismo é outro problema, né? Não é consumismo. Tem gente, para não ser consumista, para não comprar nada no shopping, sabe o que ela faz? Ela vai sair de casa com bolsas com alguma coisa dentro, mesmo que seja roupa velha. Aí vai para o shopping e fica andando lá no shopping, dentro da loja, mas ela tem alguma coisa já na mão, né? Para não ser tentada a comprar, porque senão ela vai comprar. Tem uma amiga minha que tem 150 pares de sapato. Eu perguntei para ela, mas quanto você usa de cada vez? 2. Então, para que 150? Ela falou para mim, Valentim, olha, se eu passar na loja e entrar, comprei. Não consegui, eu tenho que, se eu vir a loja, né, do outro lado, então eu tenho que atravessar, né, se eu estou do lado da loja, tenho que atravessar para não passar em frente, se não vou entrar e vou comprar. O mundo está querendo dizer o seguinte, você tem que comprar, você precisa, e você não precisa. Você não tem que comprar. Essa é uma questão difícil de decidir. Você tem que decidir, pedir muita sabedoria a Deus para, vamos dizer assim, não ser também totalmente, né, contra, mas também não deixar se levar pelo consumismo, porque você vai ser escravo do consumismo
Cartão de crédito, uma coisa boa? É. Vira e mexe, eles ligam lá em casa, cartão de crédito. Eu falo, meu filho, eu sou aposentado, sabe quanto o aposentado ganha? Então você vai perder seu tempo. Aí eles desligam logo. Mas, se você tiver 2, 3 cartões de crédito, a chance de você se enrolar e ficar escravo e entrar num buraco, uma roda de neve, né, uma bola de neve muito grande, é muito grande. Acaba com o casamento, acaba com a família, porque vai afetar toda a família. De repente você está endividado. A minha sogra, cuidado aí, terceira idade, né? Cuidado, porque de repente ela deixou de pagar umas contas, quando nós fomos ver, tinha 13 mil de dívida. Cuidado. Comprava tudo quanto é joia. Depois que ela morreu, nós achamos 33 colares que ela tinha comprado de pérola. Para quê? Porque ela não conseguia comprar uma coisa só. Ela tinha no mínimo de 2 ou 3. Consumismo torna-se escravo. Então a gente tem que cuidar. E nós temos que ensinar os nossos filhos que eles têm direito, mas não é necessário. Além disso, não. Ele não precisa de 10 pares de sapato. Mas quanto mais na adolescência. Uma semana depois o pé está grande demais. 5 muros de roupa de marca. Não, jogar dinheiro fora. Quem engorda, cresce e perde. Então a gente precisa administrar esse momento e não torná-los também consumistas em excesso. Porque senão vai sofrer consequências difíceis. Continua. Eu particularmente acho. Então o homem precisa fazer planejamento. Agora, o planejamento do homem, sem a sabedoria de Deus, dá no que deu aí. Entendeu? Só um pode ir lá. 2 não dá. Jogou dinheiro fora. Não pensou direito. 2 magrinho, pode ser que isso seja certo. Complicado. O planejamento do homem, ele precisa ter o cuidado de buscar sempre a sabedoria de Deus. Esse aqui, ele construiu uma casa, a casa do sonho, botou o cano no meio, né? na janela. Então complicou, passa. Esse aí fez uma sacada linda, não tem como. Esqueceu de botar a porta. Então, não funciona. Precisamos ter cuidado do outro. Esse aí, tem de tecnologia que só. Esse sou eu. O Rufus. Paz. Esse aí é criativo. Vai desviar o trem. Não dá para desviar o trem. Agora veja a sabedoria de Deus. Deus, na sua infinita graça e sabedoria, estabeleceu todas as coisas no seu devido lugar. A única coisa que sai fora do plano de Deus, do propósito de Deus, foi o homem. Certo? O homem que sai fora. Mas o resto obedece rigorosamente todo o plano de Deus. Tem alguns versículos interessantes em Eclesiastes 7, fala assim: os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Interessante. Os rios correm, às vezes chove no Brasil inteiro, na América do Sul inteiro, uma semana, um mês, é muita água. A água vai para onde? Para o mar. E o mar não se enche. Quem está criando problemas para o mar são os homens. Com a poluição, o aquecimento, o degelo, o Polo Norte, cada vez está, isso vai aumentar o nível do mar, já está aumentando e vai trazer consequências terríveis. Isso o homem já sabe, a ciência já sabe, e não tem controle. Vem aquela onda de 10, 15 metros de altura, o que você vai fazer? Mergulhar? Leva tudo.
Tem hoje uma estatística que morre mais gente por acidente natural do que em consequência de guerra, terremotos. Mas Deus estabeleceu os planetas, Deus tem um número de estrelas bem contado, e Ele conhece a cada uma, e quando Ele as chama pelo seu nome, elas estão presentes, porque Ele é grande força e rico em poder. Esse é o nosso Deus. Ele sabe, Ele tem o controle, Ele tem a sabedoria que eu e você precisamos para viver cada dia, conforme o Salmo 92 fala: ensina-nos a contar os dias de modo que alcancemos um coração sábio. Eu preciso pedir a Deus sabedoria para viver de acordo com o de conformidade com o plano que Ele tem para cada um de nós. Passa. Então nós vamos primeiro fazer um planejamento familiar. O que eu quero com a minha família? Aonde eu quero levar a minha família? Onde eu quero levar a minha família? Que tipo de família que eu quero ter? É importante pensar nisso. Às vezes, a gente manda os outros para missões, mas se Deus mandar seu filho, falar: meu filho não. Meu filho não. Meu filho tem que ser médico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu visualizo somente a parte material. Mas será que tipo de pessoa você quer mandar para o mundo? Que tipo de homem? Que tipo de marido? Que tipo de esposa? Que tipo de profissional você quer mandar para o seu marido? Ou para o mundo? Que você cria os filhos para o mundo? Que tipo de caráter? É um homem confiável? É um homem respeitável pela sua vida, pelo seu exemplo? Eu gosto muito de Jó. Então, eu preciso pensar nisso aí. Quanto vale minha família? Quanto vale os seus filhos? Será que compensa trocar o seu emprego pela família? Lá em Curitiba tem um rapaz, ele compartilhou comigo a mudança de emprego, ele iria ganhar 3 vezes mais. Eu falei, mas só que era fora, ele ia viajar muito. Eu perguntei para ele: mas será que compensa? Lá na frente, talvez você não vai perder mais do que você vai ganhar hoje, porque não adianta, não tem fortuna no mundo que não pode ser gasta. A maioria das fortunas duram 3 gerações. Por quê? O pai fez, os filhos mais ou menos, os demais comem, jogam para fora. Depende da família, das decisões que eu tomo na família, depende dos valores que eu coloco na família. Então nós temos que planejar a nossa vida familiar, as suas férias familiares, o seu ano familiar. Quantas vezes você planejou sair com a sua esposa só você e ela? Quantas vezes você planejou sair com o seu filho, com a sua filha, ou só você e ela? E é muito importante que o pai saia com a filha e a mãe saia com o filho, principalmente na adolescência, porque a aceitação da mãe com o filho é maior que a filha, e a palavra do pai com a filha tem mais peso, porque o homem, ela tem necessidade da presença do sexo masculino. Certa vez alguém disse o seguinte: não deixe a sua filha sentar no seu colo, que ela vai sentar no colo do outro. O que você prefere? Qual é o tempo que eu dou para a minha família? Qual é o tempo que eu dou para os meus filhos? Tem gente que não tem tempo mesmo. O pai chegou certa vez para mim lá no colégio, e ele falando, o filho estava mal, ele chega lá no final do ano reclamando. Eu falei: olha, você acompanhou o seu filho? Quantas vezes você veio na reunião do pai do mestre? Então tem que ter
sei o quê, que eu fiz isso, que eu fui na idade dele, fazia aquilo, fazia aquilo outro, eu era isso, era que eu aprendi, eu deixei ele falar e falei, cara, você sabe demais. Você está lá em cima, o seu filho está aqui embaixo. Sabe o que você tem que fazer? Descer do seu pedestal e ir lá no mundo do seu filho. Brincar de boneca com a sua filha, brincar de cair com o seu filho, ir pescar com o seu filho adolescente, e fazer um piquenique, dormir na barraca. É isso que ele precisa para você ganhar seu filho. Você sabe demais. Se Jesus não tivesse descido ao nosso mundo, jamais teríamos capacidade de compreender o amor dele. Entendeu? Romanos 5,8 fala: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo doído por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Está vendo? Por mais que você agradeça, nunca você vai chegar a agradecer o suficiente essa grande manifestação de amor. Nós não merecemos, é graça e favor é merecido, é graça de Deus. Eu não mereço, mas Deus me amou. Você tem que demonstrar amor para o seu filho vivendo no nível dele, vivendo no nível da sua família. Como eu disse ontem, em casa você é pai, você é marido, você não é médico, você não é professor, você não é pastor. Não, isso é ser lá fora. Você é pai, você é mãe. E eu preciso ser avô, eu preciso ser a mãe, a avó precisa ser a avó. É investimento, é planejamento espiritual. Às vezes não tem nenhum, a grande maioria não tem nenhum. Agora fala a verdade, o que é mais importante de tudo? É o planejamento espiritual, porque é a nossa orientação de como nós podemos viver de uma maneira sadia, justa e piedosa aqui nesse mundo, desfrutando de paz, de alegria, independente das circunstâncias, experimentando o gozo e a vida abundante que Jesus Cristo conquistou para nós. Mas se a gente não tem nenhum planejamento, como é que vai fazer? Não tem planejamento de leitura, não tem planejamento de memorização, de meditação, não tem planejamento de nada. Não funciona. A coisa não é assim que, né, Deus empurra, não. Eu tenho que participar desse projeto. Eu preciso planejar. Por exemplo, uma coisa triste que eu acho é que antigamente se usava, ainda que muitas vezes muito errado, que o pai queria ser pastor, ele foi frustrado, ele não teve a chance, aí ele reúne a família e fala assim: hoje nós vamos ter um culto doméstico. Engraçado, né? Eu não quero nem pio. Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse. A besta emergiu do mar, 7 chifres, 7 olhos. O molecada ficou, né, de olho regado, falou: nossa, né? Aí fecha a Bíblia e olha. Nem ele entendeu, nem isso. Isso não é culto doméstico. Não, culto doméstico. A criança tem que participar, é um culto da casa. Não é para você mostrar tudo que você sabe, de teologia, de coisa. Não, deixa isso para você. O culto doméstico é no nível da família, deixa a criança participar, deixa ele fazer o culto doméstico. Ele vai levar 3 horas para ler um versículo, não tem problema. Aí o pai vai fazer: o que você está fazendo na escola? Está jogando aqui fora? Não sabe nem ler? Acabou o culto doméstico. Não, deixa a criança perguntar as coisas mais absurdas, né? Certa vez a minha filha perguntou para a mãe, a minha esposa, falou assim: Jesus usava cueca? Uma curiosidade, ela via a cueca nos cair, mas Jesus, que era homem, devia usar cueca. Se era costume da época usar cueca, usava. Como é que eu nasci? Aí vem a mentirosa: você nasceu no calcanhar da avó. Aí a avó está com problema de inchaço. É bem.
Ah não, a cegonha jogou você no quintal. Mentira. Não, não. Você nasceu de uma sementinha. Sementinha, ela viu lá o feijão, ela viu, pois sementinha nasce, e à medida que o tempo vai passando, você vai explicando. E ela vai, mas daí, como é que é esse negócio, né? Vai ser de uma forma muito natural. Nós precisamos planejar nossa vida espiritual. Aonde eu quero chegar? Se os meus filhos me seguirem, aonde eles vão chegar? Vão chegar na cruz? É muito importante. Vão chegar lá. Você está levando os filhos a Jesus? Ou está levando os filhos para o mundo? Que aparentemente é uma beleza, né? Mas resolve. Alexandre o Grande conquistou o mundo com 33 anos, e quando ele morreu, ele pediu para os 4 generais dele para ser enterrado com o mundo de fora, para dizer para o mundo que não estava levando nada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Por que existem tantos divórcios hoje? No meio evangélico, no meio cristão, mais do que no mundo até. Porque não tem nenhum planejamento espiritual. E se tivesse, iria perceber que os valores de Deus estão muito acima. E a capacidade de você administrar os problemas está muito acima do mundo. Planejamento profissional, a maioria tem. Social, como diz, férias. Planeja tudo menos umas férias, né? Nem que seja de 10 em 10 anos, um jantar fora, um passeio, um piquenique, seja lá o que for. Mas é importante a comunhão. E aí tem que jogar o celular, o iPod, a ideia fora. Não pode usar. A razão por que a palavra da vida não tem televisão nos quartos, né, é justamente essa, para forçar as pessoas a conversar. Ninguém conversa. Está todo mundo lá no seu mundo. Almoço com televisão ligada, almoço com celular do lado. E fala a verdade. Parou. Pessoas são escravas. Né? Eu nem celular tenho. A minha esposa tem um para mim, um velhinho lá, não carrega. Quem quer falar comigo que se liga. Eu sei que eu preciso trabalhar isso, né? Pelo menos o necessário é importante, não sabe. Mas se tornar escravo, tem gente que tem 3 celulares. Eu não sei que dor na testa, na orelha. O engenheiro amigo meu, ele fica com 2, toca um, toca outro, bota aqui, bota ali e dirigir. Falei, cara, não dá certo isso. Qualquer hora dessa você vai bater o carro. Isso não é vida. Isso não é vida. Tem que cuidar. Financeiro, como eu disse, cartão de crédito é bom, mas é um perigo. Quantas famílias sofrem terríveis momentos, né, por causa de má administração financeira? E a Bíblia é clara, tem N princípios sobre finanças, para você viver bem, ter uma saúde financeira. Por quê? Tudo, né? Você é aquele computador, e quando você vê lá que tem, o banco está vermelho, o outro está chegando, você não tem dinheiro. Você acaba mentindo, né? Porque inventa histórias, e aí a sua vida é cada vez mais buraco. Aí o que acontece muitas vezes? Tira na cabeça. Está tão enrolado, não tem mais jeito de sair. A única solução é tira na cabeça. Resolve o problema? Não. Resolveu dele, mas criou N problema dos outros. Isso é covardia. Ser forte e corajoso, né? Tem que ser homem para seguir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Moisés passou para Josué, substituiu
com Moisés, Deus falou para José: assim como foi com Moisés, eu vou ser com você. Só tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito na lei e não se divide dela nem para a esquerda nem para a direita. E então serás o quê? Bem-sucedido. É isso que eu tenho que passar para meus filhos. Ele é meu sucessor. É isso que eu preciso me preocupar. Financeira é uma área muito difícil. E vou dizer uma outra coisa: você gasta tanto quanto você ganha e nunca está satisfeito. Quem tem 1 milhão quer o quê? Esse é o ser humano. O seu amigo vê o que é rico dentro de ti. Oi, tem dó dele. Mas eu gosto de fazer feijoada também, certo? E ele me convida para eu fazer feijoada numa chácara de lá. Ele paga a minha passagem de avião, ele paga tudo, né? Aí me pegou no aeroporto e falou assim: eu vou lá pegar o carro, falta 2 minutos para vencer o horário, assim eu economizo R$3. Saiu correndo, voltou. Aí entrou no carro e falou assim: olha, não economize, gasta quanto você quiser. Eu falei: mas eu quase morreu por causa de R$3. Agora falou: pode gastar. E eu gastei, né? Mais de R$2.000 numa feijoada. Os amigos. Falei: é inversão de valores. Ele reclama, não sabe como é que vai ser a aposentadoria dele. Falei: Paulinho, para com isso. Aí eu fui lá, ele era dono de um ferro velho muito bem organizado, o maior do Brasil. E tinha um montão de ferro lá, era lixo. Falei: Paulinho, quanto vale isso aí? Para vender para a indústria, para derreter, né? Metalúrgico. Falei: uns 3,5 milhões. Falei: cara, vende esse lixo aí, põe 1 milhão na poupança e você está tranquilo. Ele falou: não, mas já tem 1 milhão. Tá. Não dá. Tinha um português que era nosso vizinho. Rico, morreu. Tinha 4 pessoas no enterro: minha esposa, vizinho, filho e uma amante. E a mulher dele, 5, que estava fora da casinha. Não tinha quem carregasse o caixão. Rico português. Ele estava com câncer na garganta. Eu falei: ei, sofrendo, como é que vai? Aí ele botou o dedo lá no buraco, lá, falou: tudo bem, vou mudar o apartamento para pagar menos imposto de renda. O cara está morrendo, está pensando em imposto de renda. Desisti. Aí morreu um missionário. Pô, daqui de Goiás. O Johnny lembra ele, John. Pô, no enterro tinha médico, advogado, multidão chorando. É um pobre que morreu rico e o rico que morreu pobre. O que é bom? Entendeu? Não é que você não possa ter, não é que a gente não possa desfrutar. Não é isso que a Bíblia diz. Mas ter sabedoria e procurar ter o bom senso e não correr atrás de coisas que não valem a pena. Certo? Não vale a pena. Tem gente que é escravo. Eu já disse consumista. Eu procuro comprar 2 pares de sapato. Um preto e um marrom. Quando acaba o preto, eu compro outro preto. Quando acaba o marrom, eu compro outro. Eu só uso um de cada vez. Tem que ter 2 de cada roupa. Mas não preciso mais. Eu também não sou contra quem tem mais. Certo? Mas eu preciso. E já compro um que dura muito. Agora eu estou doente mesmo, tenho que comprar o que é para diabético. Isso aqui é para diabético, não tem mistura, né? Bom, deixa para lá. Passa. Um compromisso com Deus. Nós temos que colocar na nossa cabeça o seguinte: eu tenho que ter um compromisso com Deus. Entendeu? Essa coisa não é assim. Ela é uma decisão que você tem que tomar. Você tem que pesar as coisas e falar assim: não, custe o que custar. Mesmo que isso
custe a minha vida, a minha profissão, eu tenho um compromisso com Deus. Eu conheci um caso lá em Curitiba, muito interessante. Esse homem trabalhava no ferro velho. Aí o patrão mandou embora, porque ele era crente, ele falava a verdade, era honesto. Aí mandou embora, falou: isso aí para mim não serve. Ele estava conversando com o gerente do banco, e o gerente do banco precisava de um caseiro. Eu falei: eu tenho um, acabei de mandar embora. Ele falou: mas cara, você mandou embora, ele hoje vai jogar para você. Não, para mim ele é honesto demais, mas para você vai ser honesto. É interessante, mas ele tinha um compromisso com Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: a sua palavra tem que ser o quê? Sim, sim. O que passado disso vem do. Eu tenho que ser verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, né? Tudo que é amado, tudo que é respeitado. Se alguma virtude há, né? Seja isso que eu cumprir com o vosso entendimento. Eu preciso ser verdadeiro. Eu tenho que ter um compromisso com Deus. Né? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E aí, como é que fala? Errado. Não é isso que fala. Todas estas coisas que ele disse anteriormente. Porque se falar todas as coisas, sabe o que você vai fazer? Você vai pedir o que você precisa. Então, todas essas, aquilo que ele falou antes. Você, fica tranquilo. Comida, fica tranquilo. Eu garanto. O salmista diz: eu sou jovem, agora sou velho, e jamais vi o justo o quê? Porque essa doutrina aí da prosperidade é uma doutrina, não é bíblica. Se tens o que comer e com o que se vestir, estejas o quê? Contente. Entendeu? Contente. Deus sabe o que eu preciso. Não é que não possa ter, veja bem, não estou falando isso, mas correr atrás disso, beleza. Eu devia correr atrás da santificação, porque esse é um mandamento, é um desafio de Deus, santificar, ser santo, porque eu sou santo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Quer dizer, eu preciso buscar cada vez mais a minha identidade com Cristo, me tornar parecido com Ele. Isso sim, né? O resto é resto. O estudo da palavra, o testemunho, né? Que tipo de crente que você é? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de testemunho eu dou? Hoje, mas nós estamos falando, né? Do trânsito, né? O cara buzina atrás de você, aí você é a minha tentação. Para mim é dura, minha esposa fala, né? Que tipo de testemunho que eu estou dando para os meus filhos, né? Para os meus netos? Esses dias um netinho de 4, 5 anos, ele falou assim: vovô, tem que segurar o volante com as 2 mãos. Um bichinho sem vergonha. E é verdade, porque a lei de trânsito fala exatamente isso. Para a sua segurança, segure o volante com as 2 mãos. Aí sinal vermelho. E assim por diante. E a velocidade? Veja, as crianças, elas estão olhando para mim, olhando para você. E não adianta querer falar: faça o que eu mando, e não faça o que eu faço. Em casa vale o que eu faço. Compromisso com o cônjuge, 3 e 4 fala assim. Quem fala lá? Digno de honra é o quê? O que é? Matrimônio. E o leito o quê? O que é isso? Traduzindo para miúdos, traduzindo honra. Por exemplo, honra. O que é honra? Honra é alguma coisa de grande valor, de grande peso. O ouro, por exemplo, é um metal de honra. Tem peso, tem valor. Então, o meu matrimônio tem que fazer igual o Jó fez ontem, Jó 31, 1 a 10, né? O
compromisso que ele assumiu perante Deus com sua vida santa, com a sua família. Compromisso com Deus em manter puros os seus olhos. Eu preciso honrar meu matrimônio. E olha, isso significa o seguinte: eu preciso dar um grande peso, um grande valor para ele. Não existe outro valor maior nesse mundo que o seu casamento. Exceto o seu relacionamento com Deus, né? Mas aqui nesse mundo, a coisa mais importante que tem que ser para mim é a minha família, a minha esposa. Ela é a glória do marido, coroa, né? É a velha, mas é a própria honra do marido. Depende do valor que eu dou a ela, né? E depende do valor que ela dá a mim, é que eu vou mostrar Cristo no nosso relacionamento. O leite sem marca é sem mancha. Aí que entra pornografia. Na internet você tem todo tipo de pornografia. Vai macular a sua mente e, consequentemente, o seu leite. No Velho Testamento tem uma passagem que a Sara tinha um véu e ela via o seu marido através daquela. Era a primeira pessoa. Então, a primeira pessoa que você tem que ver na sua mente, e depois as demais, é a sua esposa e o seu marido. Elas são as pessoas mais importantes. Então, eu preciso ter consciência do valor que eu dou com os filhos. Quem fala lá? Efésios 6:4. Pais, faça o texto, acho que tem um texto. Não. Pais, não provoqueis o quê? É interessante. Esse azinho que tem aí, o que tem em cima dele? Na maioria das traduções. Já observou? Crase, o que quer dizer a crase? O que é a crase? Então ele diz: não provoqueis os vossos filhos a ira. Olha, todos nós nascemos sob a lei de Deus, certo? Já faz parte da nossa vida. Você precisa ensinar a criança a pecar, ficar com raiva, mentir, coisa assim. Não, já faz parte. Ela já tem a ira, a natureza pecaminosa. Você pode aplacar essa ira ou alimentar essa ira, certo? E a família é o principal instrumento que Satanás usa. Como é que eu vou alimentar a ira da criança? O que vocês acham? Como é que você pode alimentar a ira da criança? Provocando, reação, o que mais? O que mais? Mentindo. Mentindo. O que mais? Não se dizendo. Não amando a mãe dele. Não amando o pai dele. Já viu que mãe fala mal do marido do filho? E pai que fala mal da esposa do filho? Você está alimentando a ira. Porque você está criando uma oportunidade para nela, no coração dela, para ela desenvolver ódio. Mas é a mãe, é aquela guerra. Mas é minha mãe, é meu pai. Principalmente quando tem o divórcio, isso é muito comum. Matando a criança. Matando a criança. Certo? Por exemplo, como eu disse ontem, a palavrinha mais, a palavra nunca, mata a criança, mata a pessoa. E pior de tudo é não levar a Cristo. Achar que isso é dever da igreja, é dever do professor de escola dominical. Não, ela está seguindo você. E ela aonde vai chegar? A Cristo, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua vida. É a preocupação que eu tenho que ter. Meu compromisso com os filhos. Depois desse versículo diz assim, uma delas, você precisa disciplinar.
Você precisa o quê? Criá-las na doutrina. E depois, se precisar depositar, disciplinar, faz parte, né, da formação do caráter da criança. Ela tem necessidade. Como é que ela vai saber o que é certo e o que é errado? O que pode e o que não pode, se você não discipliná-la, se você não ensinar, se você não mostrar, se você não orientar. O governo hoje aprovou leis, né, e está aprovando outras que vai acabar com a instituição família, né? Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Agora, né, agora é união estável, não sei o que, vai dar essa conta lá, né? Mas não é isso que Deus ensina. Família, a própria psicologia mostra que é necessária para a formação do homem e da mulher para a formação do caráter de uma criança. Deus estabeleceu a família exatamente para isso. Então, ela precisa de disciplina, ela precisa de educação, de formação, ela precisa de admoestação, que é acompanhar a criança até que ela consiga dar sozinha. Porque você tem os filhos e você cria os filhos para o mundo e não para você. Então, eu falo assim: quem não quer trabalho, não tem filho. E se você tem filho, você tem que ter consciência que você vai ter trabalho. E é um investimento não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for o quê? Adulto, né? Ele se lembrará dele. Mas se você não ensinar na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, como é que ela vai aprender? Como é que ela vai temer a Deus, honrar a Deus, se você não a honra e nem ele o honra, ou a honra? Como é que ele vai honrar a Deus? Como é que ele vai saber o que é bom e o que não é bom na adolescência, o que pode e o que não pode? Como é que ele vai saber se ele não aprendeu, se ele não foi ensinado, se ele não foi admoestado, se ele não foi disciplinado? Você quer, como ontem eu falei, continuo falando, você quer criar um marginal na sua casa, deixa a criança fazer tudo o que quer. No versículo na palavra fala assim: a criança entregue a si mesmo vem envergonhar o quê? Sua mãe. Né? Já viu essa cena? Criança no shopping, aquela gracinha, né? Rolando no chão, e a mãe fica nervosinha, e ela não sabia onde enfiar a cara. Uma vez no avião, só porque a mãe não deixou a criança sentar no banco que ela queria, bateu, chutou, xingou a mãe, na frente de todo mundo. Eu falei: eu, se fosse ela ir no banheiro e fracar no vaso, dava descarga para saber. Quem é o culpado? A criança? A criança é culpada? Não. Você. A criança não é culpada, não. Eu sou culpado. No colégio, às vezes eu tinha vontade de mandar uma professora sair de sala, não um aluno. Porque problemas assim, elementares que ela tinha que resolver com uma autoridade da classe, não resolvia. Não, você é pai, você é mãe, você tem uma responsabilidade diante de Deus de conduzir o seu lar. E vou dizer mais: esse versículo de Provérbios 4, ele se refere, ele dá um peso maior no homem. Hoje os homens são muito relaxados, muito acomodados. Ele descobriu que a mulher é mais inteligente que ele, então está jogando tudo para as costas da mulher. A mulher tem que carregar o caminhão sozinho. Na área espiritual, o marido nem faz tudo, não ora com as crianças, não participa de nada. Tudo é mulher, e ele brinca com a mulher que não faz. Essa criança não está aprendendo os caminhos de Deus. O pai chegou para mim certa vez: o pastor precisa saber onde os jovens da igreja estão andando. Eu falei: eu? Sai fora? 200 jovens? Você quer que eu fique maluco? Eu preciso saber onde as minhas filhas estão andando, e você precisa saber onde os seus filhos estão andando. Vai buscar meia-noite, vai levar. É você. E o homem é o primeiro responsável pela condução espiritual do lar. É o primeiro. Hoje está uma das grandes reclamações das mulheres,
é que os homens estão assim, muito acomodados. Até estou invertendo os papéis. Nada contra, eu gosto de cozinhar, cozinho. Agora que sou aposentado, quem cozinha lá em casa sou eu, minha esposa faz muito bem bolo. Eu dou umas férias para ela. Quando eu não quero cozinhar, eu pago o restaurante. Mas, não é que ela não cozinha nunca, mas, espera aí, tem os limites. Hoje tem um grande problema. Tito 2 fala assim: as mulheres mais velhas devem ensinar o quê? As mais novas a serem o quê? Castas, honestas, que amam seus maridos, seu marido e filhos, né? E que sejam o quê? Boas donas de casa. Se você não sabe administrar a sua casa, como é que você vai orientar a faxineira? A empregada. Se você vai mandar sua filha para casar, como é que não sabe nem fazer um ovo frito? Muito mal fazer um miojo, sei lá. Pensa bem, é falha. As mulheres mais velhas, elas precisam ter responsabilidade também nesse sentido. Ajudar a arrumar uma cama, ajudar a varrer uma casa, ajudar a limpar, lavar uma louça. Isso daí pode ser feito desde pequeno. Você tem que investir. Bom, teria mais coisas, mas vamos terminar com os versículos. Eu já falei, né? Ensina-nos a contar os dias, de modo que alcancemos um coração que a vida é feita de segundos. As decisões são tomadas em fração de segundo. O que é que você quer com a sua vida e com o seu lar, com a sua família? O seu relacionamento com Deus. Você decide. Eu decido. E vou colher aquilo que eu decido. Entendeu? Vamos orar? Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tenhas misericórdia de nós. Que tu nos ajudes, ó Deus, a entender o teu plano, a grandeza do teu plano, a maravilha do teu plano, Deus, para conosco aqui neste mundo. Nós possamos ser exemplos para a nossa esposa, exemplos para os nossos vizinhos, exemplos para os nossos filhos, exemplos para os nossos irmãos em Cristo, Deus, exemplos para aqueles que convivem conosco, desde seja a pessoa mais simples possível, porque nós podemos demonstrar Cristo na nossa vida, as atitudes de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, Deus, que pode ser manifestada, estendida às pessoas que convivem conosco. Ajuda-nos, ó Deus, nós te rogamos em nome